Bem, amigos da Faculdade de Quirinópolis, falamos direto aqui do Centro Jurídico para levar até vocês essas imagens de continuação das nossas aulas em EAD. Falamos para o terceiro período do curso de Direito da Faculdade de Quirinópolis. Terceiro período A, terceiro período B. Meninos, espero que estejam todos bem. Espero que tenham acompanhado as nossas aulas. E nós estamos aqui agora na quinta aula sobre o tema ilicitude. Já falamos nas aulas anteriores da introdução da ilicitude, já falamos dos elementos que compõem o estado de necessidade, os elementos objetivos, os elementos subjetivos, falamos da legítima defesa, dos elementos objetivos da legítima defesa, dos elementos subjetivos da legítima defesa, falamos toda a parte introdutória com relação à ilicitude e agora então nós vamos levar até vocês as várias modalidades de legítima defesa, para que nós possamos discutir cada uma delas e finalizarmos então esse conteúdo sobre ilicitude. Tudo bem, senhores? Vamos então para a nossa lousa. Muito bem. Aqui nós temos várias espécies de legítima defesa, para que nós possamos aí falar sobre cada uma delas. Primeiro, legítima defesa e agressão de inimputáveis. Senhores, o que seria um inimputável? O inimputável é um dos elementos que compõem a culpabilidade. Nós ainda vamos ver, é o próximo assunto nosso, a culpabilidade, que é o terceiro elemento que compõe o crime. Nós sabemos que o crime é composto por três elementos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. E a imputabilidade é um dos elementos que compõe a culpabilidade. Mas o que vem a ser então o agente inimputável? O inimputável é aquele indivíduo que não pode ser responsabilizado pelos seus atos. O inimputável, a inimputabilidade, está prevista no artigo 26 do Código Penal. Senhores, como via de regra, todos nós somos imputáveis. Regra, todos somos imputáveis. Ou seja, qualquer um de nós que fizer algo ilícito será responsabilizado. Qualquer um de nós que cometer um crime será responsabilizado, porque, via de regra, nós somos imputáveis. Então, nós não vamos estudar os imputáveis. Quando formos estudar culpabilidade, nós não vamos estudar a regra. Assim como todo o processo até agora, nós vamos estudar as exceções. E o Código Penal traz justamente a exceção. Quem são os inimputáveis? A exceção. Quem são os inimputáveis? São aquelas pessoas que não podem ser responsabilizadas pelos seus atos. E por que eles não podem? Porque no momento em que eles praticaram a conduta, ou seja, na época do fato, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, eles eram inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou portar-se de acordo com esse entendimento. Por isso eles são inimputáveis, por isso eles não têm culpabilidade, por isso eles não cometem crime. Exemplos de inimputáveis. Por exemplo, quem tem desenvolvimento mental incompleto. Quem tem desenvolvimento mental incompleto? Menor de 18 anos. Porque a lei entende que só a partir dos 18 anos é que eles criam a maturidade para entender o que é certo e o que é errado. Antes dos 18, eles são inimputáveis. Muito bem, senhores. Então, entendendo já o que vem a ser o inimputável, o que eu quero saber é: e se um inimputável, um doente mental, alguém com desenvolvimento mental retardado ou um menor estiver prestes a me agredir, estiver com uma agressão injusta, ou estiver me agredindo, ou na iminência de me agredir? Eu tenho um doido que vai me agredir. E aí, senhores? Existe a legítima defesa contra a inimputável? Eu posso repelir essa agressão injusta praticada por um inimputável? Ou eu não posso praticar a defesa contra um inimputável? Qual é a resposta, senhores? A resposta é o óbvio. É claro que eu posso. É lógico que eu posso me defender contra um inimputável. Só porque o cara é doido, ele pode me matar?
Só porque ele é menor, ele pode me matar? Né? Não seria nem lógico. Agora, evidentemente, senhores, que nós vamos falar daqui a pouco com relação aos excessos. Já vimos falando, inclusive, sobre os excessos. Nós seremos responsabilizados por todo e qualquer excesso. O que é o excesso? O excesso é tudo aquilo que eu passo do limite. Eu tenho um limite de repulsa dessa agressão. Se você imaginar que eu tenho um limite, e se você imaginar que quem está me agredindo é um menor ou um doente mental, o que vai acontecer é que esse limite ele é reduzido. Para que eu use os métodos para repelir a injusta agressão de um menor, aquela situação de moderação na repulsa tem que ser ainda mais observado. A moderação no uso dos meios necessários tem que ser ainda maior quando se tratar de um agressor inimputável. Mas nada impede que eu possa repelir essa agressão. Tudo bem, senhores? Voltamos aqui. Legítima defesa recíproca. O que é uma legítima defesa recíproca? É duas legítimas defesas ao mesmo tempo. O A está em legítima defesa contra o B. E o B está em legítima defesa contra o A. É possível duas legítimas defesas ao mesmo tempo, legítima defesa recíproca. Aqui eu tenho que abrir um parêntese. Aqui eu tenho que dizer a você, depende. Vem para cá. Tem duas possibilidades. Legítima defesa recíproca, real contra real, ou seja, autêntica contra autêntica. Eu estou realmente com agressão contra o indivíduo e o indivíduo está realmente com agressão contra a minha pessoa. Então é duas legítimas defesas autênticas, reais contra reais. E uma outra possibilidade, legítima defesa imaginária ou putativa contra uma legítima defesa real. É possível? Vamos analisar. A primeira hipótese, legítima defesa autêntica contra legítima defesa autêntica, real contra real. É possível? Não, não é possível. Por que não é possível? Porque o que pressupõe a legítima defesa? Uma injusta agressão. O A tem que estar com uma injusta agressão contra o B para que o B possa, agindo em legítima defesa, repelir a agressão injusta do A. Então, alguém tem que ter começado. Alguém tem que ter começado essa agressão injusta. Não dá para, assim, do nada aparecer duas legítimas defesas autênticas e reais se alguém tem que ter agido primeiro. Não dá para duas matérias ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Alguém começou. E quem é que começou? Esse indivíduo é o agressor, o cara que começou, e o outro que agiu logo depois do outro ter começado, está agindo em legítima defesa. Evidentemente que daqui a pouco nós vamos ver legítima defesa sucessiva. Aí sim é possível. Eu já vou inclusive falar da legítima defesa sucessiva, porque ela já está logo abaixo, legítima defesa sucessiva, porque eu até sigo no mesmo exemplo. Imaginem bem, para que eu tenha legítima defesa, é possível autêntica com autêntica ao mesmo tempo? Não. Real com real? Não. Alguém tem que ter começado. Então, o A começou a agressão contra o B. O que o B vai fazer? Repelir a agressão injusta praticada pelo A. E nesse ato de repulsa, o B, ele tem um limite. Ele vai usar moderadamente os meios necessários contra uma injusta agressão, atual ou iminente, praticada pelo A. Isso é o B em legítima defesa. Qual é o limite de repulsa do B? Até o momento em que ele consegue repelir a agressão e neutralizar o agressor. O agressor não tem mais condição de continuar o agredindo. Tá, então o agressor, o A, parou de agredir? Parou. O B eliminou a agressão? Eliminou. O B tem que parar aí. Porque se o B continuar com os atos de repulsa, o que vai acontecer? O B vai começar a praticar excesso. Vai começar a passar dos limites. E vai começar a agredir o A. Então o A, que tinha começado como agressor, agora vai passar a ser vítima. Por quê? Porque o B está com excesso. O B vai acabar matando o A. O que o A pode fazer? Que agora virou vítima? O A pode voltar a agredir o B. Por quê? Para repelir agora a injusta agressão do B contra o A.
E aí eu tenho então uma legítima defesa sucessiva. Uma sucedeu à outra. O A, que era o agressor inicial, o B era a vítima inicial. O B repeliu a agressão do A, neutralizou o A. Se o B para aí, tá tudo certo. O problema é que o B continuou com a repulsa. Quando o B continua, o B passa, que era vítima, ele passa de vítima para agressor. Agora ele está agredindo o A. E o A, que antes era agressor, passa a ser vítima, que agora vira vítima e agora tem direito de repelir a agressão do B contra ele. Aí eu tenho, então, uma legítima defesa sucessiva. Entenderam isso? Primeiro, possibilidade de legítima defesa recíproca, real com real? Não. Não é possível, porque alguém tem que ter começado. Legítima defesa sucessiva, o que é? É quando alguém começa uma agressão, o A começou uma agressão, o B vai repelir essa agressão do A, o B neutraliza o A e o B não para, o B continua. Aí o B, que era vítima, passa a ser agressor, o A, que era agressor, passa a ser vítima. E o A pode, então, agir em sua legítima defesa contra os atos de excesso praticados pelo B. Legítima defesa sucessiva. Tudo bem, senhores? Volta para cá. Voltando na... Bom, então, legítima defesa recíproca, real com real? Não, não é possível. Legítima defesa sucessiva, é possível? Sim, é possível. Legítima defesa recíproca, imaginária ou real, é possível? Vou só mudar o cortezinho que eu fiz aqui, porque eu vou deixar o recíproca. Legítima defesa recíproca. Real com real é possível? Não. Mas legítima defesa recíproca imaginária contra real é possível? É possível. É possível, senhores. Quer ver como? Tem dois indivíduos, A e B. O B já ameaçou o A. O B já falou que vai matar o A. É aquela história. O A já está precavido contra o B. Os dois saem na rua. Os dois encontram na rua. Vão passar um pelo outro. À noite. O A, ao ver o B, imaginando que o B vai agredir ele, porque já tem uma promessa, porque o B tem má fama, porque o B tem fama de perigoso, porque os antecedentes do B é mais extenso do que do que fila de FGTS, né? Ou seja, o A tem todos os indícios, tem toda a razão de suspeitar de que está numa situação de agressão iminente. O que o A faz? O A saca uma arma e atira contra o B, imaginando que o B vai matar ele. O A, teoricamente, estaria numa condição de legítima defesa putativa, imaginária. O problema é que o B não estava nem dando as horas para o A. O A já era passado na vida dele, não ia agredir o A. Mas quando ele percebe, ele está sendo agredido pelo A. O B saca a arma e atira, repelindo a agressão do A. E acaba ferindo o A. Não vamos matar ninguém, né? Sobreviveram A e B. Foram os dois parar na delegacia de polícia. Os dois, um atirou contra o outro. O B fala, não, aí eu atirei porque ele atirou em mim. Eu estou em legítima defesa. O B tá certo. Aí o A fala, não, eu atirei porque ele ia atirar em mim. Porque ele já falou que ia me matar, né? Usa lá as razões, os argumentos dele. Eu só atirei porque eu tenho certeza que ele ia atirar em mim. Ou seja, o A teria na cabeça agido com a legítima defesa putativa ou a legítima defesa imaginária. É possível essa situação? Sim, é possível. Tecnicamente é possível. Então vamos lá? Legítima defesa recíproca, imaginária contra real. É possível?
Sim, é possível. Legítima defesa recíproca, real contra real, é possível? Não, não é possível. Legítima defesa em estado de necessidade. É possível alguém estar em estado de necessidade e o outro estar em legítima defesa? Duas situações distintas em que um estaria numa condição de estado de necessidade e outro estaria numa condição de legítima defesa? É possível? Não, não é possível. Não é possível. Sabe por que não é possível? Porque quem está em estado de necessidade não agride, não tem agressão injusta. E para que a outra parte pudesse agir em legítima defesa, é necessário que teria que haver uma agressão injusta. Nem que essa agressão fosse putativa, mas teria que ter. Então o indivíduo, se ele está em estado de necessidade, não existe a possibilidade de a outra parte agir contra essa pessoa e dizer que estava em legítima defesa. Não é possível, até porque são institutos absolutamente distintos. O estado de necessidade não existe agressão injusta. São dois bens jurídicos igualmente protegidos pela lei. Lá na legítima defesa, existe uma agressão injusta contra um bem jurídico da pessoa. E ela estaria, então, agindo para repelir. É uma ação de repusa contra essa agressão injusta. Tudo bem, senhores? Então, estado de necessidade e legítima defesa, um contra o outro, é possível? Não, não é possível. Legítima defesa, estado de necessidade? Não. Não é possível. Certo, senhores? Legítima defesa e aberratio ictius. O que é aberratio ictius? Lembra quando nós falávamos em erro acidental? O erro sobre a pessoa, aberratio ictius. O que é aberratio ictius? Aberração da pessoa, erro sobre a pessoa. Legítima defesa e aberração, erro sobre a pessoa. É possível? Sim, é possível. Imagine aqui. Deixa eu apagar aqui para cima. Posso apagar? Já copiou? Satisfação. Então estamos aqui discutindo sobre a legítima defesa e aberratio ictius. Veja bem, falei que ia fazer um desenho aqui em cima. Veja que o A, ele quer matar o B. Certo, senhores? O A quer matar o B. O B vai reagir contra essa agressão injusta do A. E vai tentar matar o A, tentar acertar o A. Na verdade, tentar matar o A não. Ele vai tentar repelir a agressão injusta provocada pelo A. Vai repelir usando os meios necessários. Se o A está atirando, ele vai repelir com o quê? Tem que ser com uma outra arma de fogo, para fazer frente à agressão praticada pelo A. Ele então vai repelir a agressão praticada pelo A, dispara contra o A. O problema é que ele erra o alvo. Lembra lá no erro na execução? Ele erra o alvo. Ele quer acertar o A, erra o A e acerta o C. Olha aí, senhores. Olha a situação que nós estamos. Erro na execução. Erro na execução provocado por quem? Pelo B. O A está tentando matar o B. O B vai repelir essa agressão injusta praticada pelo A. Só que o B erra o alvo. Ele tenta acertar o A, erra o A e acerta o C. E mata o C. No que ele repele essa agressão e mata o C, o A foge. O B cessa os atos de repulsa. E quem que sobrou morto? O C, que não tinha nada com o peixe. E aí, senhores? O B, em relação ao C, continua em legítima defesa? Sim ou não? Resposta? Sim. Legítima defesa e aberratio ictius, ou legítima defesa e aberração de pessoa, erro na execução, erro sobre a pessoa. Tudo bem, senhores? Olha aqui, ele tenta acertar o A, erra o A e acerta o C. Eu tenho aqui ainda a legítima defesa. Tudo bem, senhores? Como é que lá no erro na execução, quando que eu tenho essa situação? Como é que eu responsabilizo o agente? Ele responderia, né,
pela morte da vítima real, com todas as características da vítima virtual. Ora, a vítima virtual, a intenção dele era se defender contra os ataques do ar, que era a vítima virtual. Então, como ele responde segundo as características da vítima virtual, ele continua, então, em legítima defesa. Tudo bem, senhores? Na sequência, legítima defesa provocada ou preparada. Como é que seria legítima defesa preparada ou provocada, senhores? Legítima defesa preparada ou provocada é aquela em que o indivíduo já tem a intenção, já tem a ideia premeditada de que quer cometer o crime. Só que ele quer uma situação de não ser responsabilizado pelo crime. Aí ele cria uma situação de legítima defesa, para parecer que ele estava em legítima defesa. Como é que seria um exemplo? Você imagine um pé de pano, um cara que é amante de uma mulher casada, certo? O cara é amante da mulher casada, ele é o pé de pano. Só que ele quer matar o marido da mulher, os dois, o amante, né? Os dois amantes, eles querem matar o coitado do marido da mulher. E eles criam uma situação planejada já, para que o marido pegue os dois no monte, e quando o marido for para cima ou da mulher ou do pé de pano, o pé de pano possa atirar e matar o marido e alegar que estava numa situação de legítima defesa de terceiro, por exemplo. Vamos supor que o marido fosse para cima da mulher. Na verdade, o marido, coitado, ele está lascado, porque se ele for para cima da mulher, o amante mata, falando que é legítima defesa de terceiro. Se o marido for para cima do amante, o amante mata, fala que é legítima defesa dele. Então, é uma situação em que eles prepararam, é aquela situação de armar a casinha. Ele armou a casinha pro coitado do marido, que chegou, pegou no monte, que já era preparado para ele pegar mesmo, chega, pega no monte, e aí o pé de pano, além de estar ficando com a mulher do cara, ainda mata o cara. Legítima defesa, provocada ou preparada. É possível? É reconhecido? Por óbvio que não, né? Por óbvio que não. Que esse tipo de legítima defesa, lógico que não era possível sobreviver. Legítima defesa e aberratio ictus, possível? Sim, possível. Efeitos civis na legítima defesa, senhores. Como é que fica os efeitos civis? Como é que fica aquela questão da indenização na legítima defesa? Exatamente igual no estado de necessidade. Exatamente igual no estado de necessidade. Legítima defesa. Vamos imaginar aqui. Vou pegar até esse exemplo de cima. O A quer matar o B. O B mata o A. Legítima defesa, certo? Legítima defesa real, autêntica. Por que real, autêntica? Porque o A estava com uma agressão injusta para cima do B. Certo? Então, se o B mata o B está em legítima defesa contra o A. O B quer repelir a agressão injusta contra o A. Erra, mata o C. Ah, voltando aqui. O B matou o A. A família do A pode processar o B querendo uma indenização por danos morais, danos materiais, porque o A era o arrimo de família? Não. Por que não? Porque era o A que queria matar o B. Ele só se defendeu. Aqui não existe nenhum tipo de indenização. Agora, o B erra o alvo e pega o C, o terceiro inocente. O B responderá pelo crime de homicídio? Não. Por que o B não responderá por homicídio? Porque ele está em legítima defesa e aberratio ictus. Certo? Porém, se a família do C quiser processar o B como ação de reparação, pode? Pode. E aí, como é que fica a situação? O B paga o C e depois entra com uma ação de regresso contra o A. Mesma situação do estado de necessidade. Continuando, então, a legítima defesa, nós vamos falar agora dos excessos. Senhores, lembrando que excesso, ele vale para tudo o que se diz em direito penal.
O excesso, ele é sempre uma situação que passou além dos limites. No direito penal existe um limite, meu amigo, para que você possa fazer as coisas. Excedendo esse limite, transpondo esse limite, você está cometendo excesso. E, via de regra, você será responsabilizado pelos excessos. Sempre você responderá pelos excessos? Via de regra, sim. Porém, evidentemente que existe o estudo de cada caso, existe uma situação que vai se analisar se realmente você agiu sobre erro, se você não agiu sobre erro, se o erro foi excusável, se foi inexcusável, né? E daí as consequências jurídicas. Se você cometeu um erro excusável, você está isento de pena. Se você cometeu um erro inexcusável, se o seu erro não justificava, você será responsabilizado pelo crime na forma culposa, se previsto em lei. Mas vamos trazer isso aqui para a lousa. Quais são os tipos de excessos que nós temos? Eu coloquei alguns aqui, depois nós vamos trocar a lousa, trocar o que está escrito aqui e nós damos continuidade aos excessos. Mas vamos lá. Vamos começar dizendo o seguinte, que existem dois tipos de excesso. Excesso doloso e excesso culposo. Duas possibilidades de excesso doloso, duas possibilidades de excesso culposo. O excesso doloso, em sentido estrito, é aquele em que o indivíduo ele está repelindo uma agressão injusta, ele está em legítima defesa, ele está sendo agredido e ele consegue dominar o agressor, ele consegue repelir essa agressão injusta e ele consegue neutralizar o agressor. Só que a partir daí, ele de forma consciente, ele continua com a repulsa. Ele continua com os atos contra o agressor. Lembra daquela situação que nós falamos? Que a vítima vira agressor? O A começa a agredir o B. Aí o B consegue repelir a agressão e neutraliza o A. Só que o B não para. O B continua agredindo o A, dando aí o direito do A vir se defender contra os excessos do B. Tá, mas e se o A não tiver tempo de se defender contra os excessos do B e o B, que antes era vítima, passa a ser o agressor e mata o A? Mata de forma consciente, mata querendo matar, mata numa situação de dizer, não, agora ele vai ver quem é realmente que é o poderoso. Ele achava que ele era o bom, agora eu vou mostrar para ele quem é o bom. Então, eu estou diante de um excesso doloso. Um excesso doloso em sentido estrito, porque eu tenho a consciência de que realmente a lei não me protege, eu tenho a consciência de que eu estou excedendo, mas eu não estou nem aí, eu quero realmente me vingar da situação. Tudo bem, senhores? Eu tenho um excesso doloso em sentido estrito. Senhores, eu posso ter um excesso doloso onde há um erro sobre os limites em que eu posso atuar. Este erro, ele deriva de duas situações. Ou o erro ele é um erro excusável, ou ele é um erro inexcusável. É o chamado erro de proibição indireto. Veja bem, senhores, qual que é esse erro? Vamos imaginar aqui uma situação de um senhorzinho lá, de uns 70 anos de idade, que mora num povoadozinho lá com uns 1000 habitantes, a vida inteira morou nesse povoado, né? É uma situação onde ele foi criado ali, ele já tem 70 anos, é aquela situação de que polícia se revistar ele é uma vergonha para a vida dele. Então é um cara que nunca tomou revista de polícia, é um cara que nunca teve nada, é um senhor de 70 anos, é um senhor criado, né, com uma doutrina moral muito rígida, né? Mas que ele fica ali numa praça, já tem 70 anos, é aposentado, fica ali jogando uma dama na praça. Um dia surge um forasteiro que chega nessa praça e chama ele, desafia ele para um jogo de dama. Aí ele, tudo bem, ele é um cara educado, receptivo, é um senhor muito sistemático, mas é um senhorzinho gente boa. O indivíduo senta lá e vai jogar a dama com ele. E o senhorzinho lá de 70 anos ganha todas as partidas. E o forasteiro começa a agredir o senhorzinho, começa a defamar o senhorzinho, começa a falar mal, começa a xingar, começa a chacoalhar com ele.
E ele, absolutamente envergonhado daquela situação, absolutamente se sentindo muito agredido com tudo aquilo, porque aquilo para ele é um absurdo, é uma situação que jamais ele esperava passar na vida. Ele saca de uma faca, vai lá e dá um golpe no cara que está agredindo ele. O cara cai no chão. Ele, de posse da faca, por entender que foi uma situação absurda, por conta da sua cultura, da sua criação, de tudo aquilo que ele foi orientado ao longo dos 70 anos, ele acredita que realmente ele está numa situação de direito, que o outro está muito errado e que ele tem toda a razão no que ele está fazendo e ele tem direito de fazer aquilo. Ele pega a faca de forma intencional e dá outros golpes, dá um outro golpe, um terceiro golpe e acaba ferindo o primeiro agressor. Eu digo a vocês, o senhorzinho, ele agiu em legítima defesa, ele cometeu um erro. Vamos imaginar que nenhum golpe de faca foi em nenhum lugar letal. Foi numa situação que pegou num braço, num ombro, enfim, né? E que não chegou a colocar em risco de morte a vida do suposto agressor, né? Mas e aí? Mesmo assim, o senhorzinho agiu com excesso, óbvio que ele agiu com excesso. Mas esse excesso dele foi consciente, foi uma situação que ele sabia de tudo, que ele estava inteirado em relação à legislação. É o mesmo do primeiro exemplo? Não, não. Aqui houve um erro sobre o direito que ele tinha de continuar com esse excesso, com essas agressões. O que se chama de erro de proibição. Erro de proibição indireto. É um erro sobre a ilicitude do fato. Evidentemente que quando se está diante de um erro, o que se analisa? Se analisa, nós falamos isso já muitas vezes, erro abre duas possibilidades, excusável e inexcusável. E aí nós estamos caímos numa situação de subjetivismo. Cada um vai entender uma coisa. Se os senhores entenderem que o senhorzinho cometeu um erro e por todo o histórico dele, pela idade dele, pela criação dele, pela conduta moral do pai, do avô e dele aos 70 anos, por toda essa complexidade de informações, os senhores entenderem que o erro dele é justificado, então eu estou diante de um erro de proibição indireto. Se o erro é excusável, ele isenta de pena. Ele cometeu um excesso? Sim. Será responsabilizado criminalmente? Não. Por que não? Porque cometeu um erro sobre os limites da repulsa e ele estará então isento de pena porque o erro foi considerado excusável. E se os senhores estão do outro lado? Acredita que não, que o erro dele não se justifica, que não, realmente isso não pode acontecer, que excesso é excesso e ele agiu realmente ali com a intenção de desferir mais golpes na vítima. Então eu estou diante de um erro inexcusável e o indivíduo então será criminalmente responsabilizado, receberá uma pena por isso, contudo essa pena será diminuída de 1/3 a 1/6. E isso aí está capitulado lá no Código Penal, no artigo 21. Tudo bem, senhores? Estamos diante de um erro de proibição indireto. Então, recapitulando, eu tenho o excesso doloso. Esse excesso doloso pode ser em sentido estrito, o dolo pelo dolo, ou um erro sobre os limites de justificação. Um erro sobre os limites da repulsa em que o agente pode atuar. Considerando o erro, eu estou então diante de duas possibilidades. Excusável, isenta de pena. Inexcusável, diminui a pena aplicada de 1/3 a 1/6. Isso está previsto no Código Penal, no artigo 21, e é conhecido como erro de proibição indireto. Tudo bem, senhores? Excesso culposo. Como é que é o excesso culposo? Duas possibilidades também. Há um erro de avaliação, acreditando que ainda poderá ser agredido. Senhores, vocês imaginam aqui uma situação de um indivíduo bem mais frágil, um indivíduo com uma complexão física bem frágil,
diante de um cara que tem muito mais forte, 3 vezes mais forte que ele, né? E está abusando dele justamente por causa da complexão física dele. Está ali intimidando, abusando, agredindo, né? E essa pessoa mais fraca, depois de ser agredida, inclusive fisicamente, ela saca de uma arma, atira no cara forte, no fortão lá. E o agressor cai, mas ele levanta e, enfurecido, ele vem para cima do fraquinho. O fraquinho atira mais uma vez. O cara cai, não ia levantar mais. Só que o cara que é fraquinho, que está com a arma, ele acredita que ele vai levantar e ele vai continuar vindo. O agressor não vem mais. O agressor já foi neutralizado. Já repeliu a agressão, já não está mais nessa condição de legítima defesa. Mas o magrinho, ele pensa que ele vai vir. Ele faz um erro de avaliação. Não é que ele acha que ele pode continuar com a repulsa, é que ele acha que ainda não repeliu a agressão. Ele acha que ainda não dominou o agressor. Que aqueles 2 disparos não são suficientes. Que ele vai levantar lá, vai vir aqui tomar minha arma e vai me matar a beliscão. Então o que ele faz? Ele dispara mais 2, 3 ou 4 vezes. Absolutamente desnecessário. Os excessos faz com que a outra pessoa morra. Ele causa a morte do indivíduo. Legítima defesa? Tecnicamente não. Por que não? Porque os 2 primeiros disparos já foram suficientes para neutralizar o agressor. Já estabeleceu o limite. Porém, por um erro de avaliação do agente, por acreditar que ainda poderia continuar sendo agredido, ele dispara mais 2 ou 3 vezes. Cometeu erro? Sim. Cometeu um excesso? Sim. Foi um excesso doloso? Não. Foi um excesso culposo, porque houve um erro de avaliação. Na verdade, senhores, para dizer bem a verdade, essa divisão de excesso doloso e culposo, isso não é muito admitido por todas as doutrinas. Existe uma discussão com relação aos excessos. Tem doutrinadores que entendem que todo excesso é doloso, que não tem como você dizer que um excesso é culposo. Eles entendem isso porque eles acreditam que quando a pessoa está ali numa situação de repulsa, ele não vai agir com imprudência, negligência ou imperícia. Ele vai agir de forma dolosa, ele atirou de forma dolosa, ele atirou porque ele quis, porém, todavia, por uma política criminal, por uma questão de política criminal, vá-se a responsabilizar uma conduta dolosa na forma culposa. Mas que a conduta foi dolosa, que ele teve a intenção, que ele disparou, que ele mirou, que ele fez isso voluntariamente, ele fez. A arma não disparou da mão dele, ele é que apontou e praticou os disparos. Ele praticou a conduta querendo praticar a conduta dolosamente. Porém, por uma política criminal, analisando a situação pessoal do indivíduo, analisando as circunstâncias que envolveram o fato, por uma política criminal, caso o erro do indivíduo não seja considerado excusável e não isente ele de pena, ele será responsabilizado por uma conduta dolosa, porém na forma culposa. Esse é o entendimento de alguns doutrinadores. Vamos trazer para cá. Então nós estamos diante do excesso culposo. Estamos dividindo em doloso e culposo, porque, a bem da verdade, a nossa legislação adota essas duas condições. Lá no artigo 21 do Código Penal, ele traz expressamente o excesso doloso e o excesso culposo. Então, o legislador, a nossa legislação recepcionou e pratica essa divisão de excesso doloso e culposo. O artigo 21 do Código Penal deixa isso claro. Então, seguindo da forma com que a nossa legislação adota, o excesso culposo, ele pode ter sido um erro de avaliação, acreditando
quem estava praticando a repulsa, que ainda poderia, o agressor ainda poderia continuar agredindo ele, ou um erro sobre a moderação ou utilização dos meios necessários. Esse erro não decorre do meio para o fim. Esse erro é um erro desde o início. É um erro de avaliação da gravidade da situação. Eu acredito que eu estou numa situação de perigo, numa situação, não vamos usar a palavra perigo, senão parece que é estado de necessidade, né? Então, o agente acredita que está prestes a ser agredido, porque legítima defesa é agressão injusta. Então, o agente está prestes a ser agredido. Ele acredita que está correndo risco de morte. Só que não é para tanto. O cara que está, o agressor, está na verdade ali, não vai partir para matar ele. A repulsa para repelir essa agressão injusta não precisava ser tão contundente assim. Não precisava ser com tanta lesividade, né? Poderia ter sido menor. A reação dele foi desproporcional, né? Houve um erro quanto à moderação e à utilização dos meios necessários. E aí, o que se faz para responsabilizar o agente? Exatamente como no caso anterior. Seguindo aqui então, com relação aos excessos. Os excessos na legítima defesa. Nós temos o excesso intensivo e o excesso extensivo. Excesso intensivo e excesso extensivo, senhores. O excesso extensivo tem a ver com a duração da repulsa praticada pelo agente. É aquela situação, por exemplo, que se eu tiver que dar um golpe no cara, com um golpe já seria suficiente, eu dou 4, 5, 8 golpes, né? Seria o excesso no prolongamento da repulsa, na continuidade da repulsa, para repelir uma injusta agressão. Um excesso extensivo, ele se estende mais do que o necessário. O excesso intensivo. O excesso intensivo tem mais a ver com aquele erro de avaliação numa situação de gravidade, num erro sobre a moderação e os meios necessários. O excesso intensivo é aquele em que a minha repulsa, na verdade, ela é desproporcional à agressão que eu estava sofrendo, né? É uma situação absolutamente desproporcional. Esse excesso intensivo é muito maior do que o necessário. Tudo bem, senhores? E eles se enquadram lá dentro daqueles tipos de excesso doloso, excesso culposo, dentro daquela situação que nós vimos há pouco. Tudo bem? Excesso na causa. Senhores, excesso na causa é quando, para defender um bem menor, eu agrido, vou lesionar um bem maior. Excesso na causa. Vocês vejam bem. Imaginem que eu estou lá na minha casa, né, à noite, dormindo, e entra um indivíduo, abre a garagem, o portão da garagem lá de casa, e vai furtar o meu carro. Ele entra dentro do carro, faz a ligação e está já lá de fora, já está lá na rua, está levando o meu carro. Eu saio de dentro da casa armado, corro lá de fora, atiro e mato o ladrão. Eu estava agindo em legítima defesa do meu patrimônio, legítima defesa do meu carro. Tá, mas para defender o meu patrimônio, qual bem que eu violei? A vida. Ora, eu não posso, para defender o meu patrimônio, eu tirar a vida de alguém. Não é possível. Tá certo, senhores? Evidentemente que eu serei responsabilizado, evidentemente que eu serei condenado pelo crime de homicídio, mas também, evidentemente, que estará presente toda uma situação. Eu posso ser responsabilizado, por exemplo, por um homicídio privilegiado, que eu agi sob violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, né? Evidentemente que tudo isso vai estar presente, né? A contribuição da vítima para o crime ter acontecido, né? Mas são casos de diminuição de pena.
mas de todo modo eu serei responsabilizado pelo crime de homicídio por conta do excesso na causa, né? Para que realmente fique bem claro isso, as doutrinas costumam trazer exemplos muito mais estapafúrdios. Coloca exemplos, por exemplo, de uma pessoa com uma espingarda calibre 12, que tem um pé de manga de frente para uma escola, e as crianças vão lá subir para roubar a manga, e aí o cara atira e mata os meninos lá no pé de manga para proteger as mangas, né? Então, assim, é um absurdo de excesso na causa. Nesse caso do indivíduo que atira para matar as crianças porque está protegendo as mangas, não vai caber nenhum caso de diminuição de pena, né? Então, assim, são algumas situações de excesso na causa. Tudo bem, senhores? Excesso exculpante. O excesso exculpante, ele é um fato estudado de forma isolada em relação aos demais excessos. Por quê? Primeiro que ele não exclui a ilicitude, ele exclui a culpabilidade. Segundo que o excesso exculpante não está relacionado a nenhum tipo de erro. Não teve um erro de avaliação, não teve uma situação nesse sentido. O excesso exculpante está mais ligado à situação da vítima no momento em que ela está sendo agredida. É uma situação traumática, é uma condição ímpar que a vítima vive de absoluto desespero. Um exemplo clássico disso é quando uma jovem está sendo estuprada, né, por um agressor, um indivíduo violento, e ela consegue alcançar perto dela algum objeto e ela desfere esse objeto na cabeça do estuprador, ela caída, o cara em cima dela, ela consegue pegar e dar uma pancada no indivíduo. Imagine que tem um objeto pontiagudo, alguma coisa, uma garrafa que se quebra, qualquer coisa que ela passe a estar armada a partir daí. Ela dá um golpe no estuprador, ele sente o golpe, e ela dá o segundo e dá o terceiro, e ela naquele desespero, naquela situação absolutamente de trauma, e ela vai e faz o mapa do Brasil no peito do cara. E dá lá 40 golpes do indivíduo, matando o indivíduo. Tudo bem, senhores? Tá, esse tipo, ela está em legítima defesa? Está em legítima defesa, senhores? Estaria, mas cometeu excesso com 40 golpes de garrafa quebrada, né, na cara do indivíduo, no rosto do indivíduo, no pescoço, né, virou uma peneira o cara. Por que ela fez isso? Porque estava numa situação de absoluto desespero e descontrole emocional. Tá. Mas está acobertada pela legítima defesa? Não. Não está acobertada. Por que não está acobertada? Porque cometeu excesso. Cometeu um fato típico e ilícito? Sim, cometeu um fato típico e ilícito. Mas será responsabilizada pela morte do estuprador? Provavelmente não. Por que não? Por conta do excesso exculpante. O excesso exculpante não tira a ilicitude do fato. O excesso exculpante, ele tira a culpabilidade. Porque nós já vimos isso lá nos elementos que constituem a culpabilidade. O terceiro elemento que constitui a culpabilidade é exigibilidade de conduta diversa. O Estado pode exigir que essa vítima de estupro, na condição que ela estava, ela tinha que ter controle emocional e saber os limites da repulsa dela? Posso exigir isso dela? Evidentemente que não. Por isso, nós estamos numa situação de um excesso exculpante que não tem nada a ver com erro de avaliação, que não tem nada a ver com dolo e culpa, tem mais a ver com uma questão de estado emocional naquele momento. Tudo bem, senhores? E estaria, então, isenta de ser responsabilizado pelo crime, teria cometido um fato típico e ilícito, mas, portanto, não seria culpável, porque o excesso seria exculpante. Excesso exculpante elimina a culpabilidade. Tudo bem, senhores? Finalizando aqui o tema ilicitude, nós vamos
para as duas últimas excludentes legais de ilicitude, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito. Essas previstas no inciso 3 do artigo 23 do Código Penal. Quais são as excludentes de ilicitude? Lá, as excludentes legais, estado de necessidade, que já vimos por completo, legítima defesa, já vimos por completo, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Senhores, em relação ao estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, na verdade, durante o estudo do estado de necessidade da legítima defesa, nós já pontuamos várias vezes o que seria o estrito cumprimento do dever legal, o que seria o exercício regular de direito, especialmente quando falávamos lá dos ofendículos, né? Que aquela situação de colocar cerca elétrica em cima dos muros, de colocar a concertina. Por mais que isto fosse entendido como ofendículos, esses ofendículos estariam dentro do exercício regular de direito. Por quê? Porque é um direito meu proteger a minha propriedade, proteger as pessoas que estão lá dentro, colocando cerca elétricas em cima do muro, tendo um cão de guarda lá no quintal de casa, colocando pregos no muro, colocando caco de vidro, enfim, são barreiras, né, obstáculos que se colocam para dificultar a ação do meliante. Tá. O que vem a ser o estrito cumprimento do dever legal, senhores? Estrito cumprimento do dever legal, quais são os elementos objetivos dessa excludente de ilicitude? Por quê? Diferentemente do estado de necessidade da legítima defesa, o legislador ele não se preocupou em criar um tipo penal específico para definir o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Essa definição, essa conceituação ficou a cargo da doutrina, ficou a cargo da jurisprudência. Ora, quais são os elementos objetivos do estrito cumprimento do dever legal? Numa análise simples, de forma literal desse dispositivo, nós já entendemos quais são os seus elementos objetivos. Quais são os elementos objetivos do estrito cumprimento do dever legal? Olha, exatamente isso que está escrito aqui. O agente, quem é que está em estrito cumprimento do dever legal? Via de regra, o agente público, certo? Via de regra, o agente público. Por quê? Porque é ele quem tem a obrigação. Quando se fala, olha, estrito cumprimento, ou seja, cumprimento específico do seu dever legal, né? O agente público é que está realmente com a obrigação, com o dever de cumprir uma ordem superior e hierárquica ou de cumprir o que prescreve a lei. Tudo bem, senhores? Vamos dar alguns exemplos de estrito cumprimento do dever legal. Olha, você coloca, por exemplo, os agentes penitenciários, os agentes prisionais. O que eles fazem? Eles mantêm os reeducandos, os presos encarcerados. Por que eles não estão cometendo crime de cárcere privado? Porque a função deles é essa. Policial, quando vai cumprir o mandado de prisão, por que ele não está cometendo o crime de cerceamento do direito de ir e vir? Por que ele não está cometendo o crime de sequestro quando ele pega uma pessoa que tem um mandado de prisão contra ela e dá a voz de prisão? É porque ele está cumprindo uma ordem superior e hierárquica, um mandado de prisão expedido por uma autoridade competente. Então, o que é isso? Estrito cumprimento do dever legal? Exatamente o agente público que cumpre com o seu dever, com a sua obrigação. Agora, podem cometer excessos e serão responsabilizados pelos excessos? É lógico. Imagine, por exemplo, um oficial de justiça. Um oficial de justiça que vai cumprir um mandado de busca e apreensão. Imagine que o A deve para o B e o A está executando o B. E o B tem um carro. Aí o A entra com um processo contra o B e pede ao juiz que faça a busca e apreensão do veículo. O juiz concede o pedido do A e determina a busca e apreensão desse veículo. Quem é que vai cumprir essa ordem de busca e apreensão? O oficial de justiça. Só que o oficial de justiça conhece o B, conhece o devedor. E o oficial de justiça, como trabalha no fórum, como ele está ali vendo isso todo dia,
ele já vê que tem o C, que também está processando o B, e que o C pediu a busca e apreensão da moto do B. O B, que é o devedor, ele tem um carro e uma moto. O A está processando o B. O C também está processando o B. O A está pedindo a busca e apreensão do carro. O juiz já deferiu, expediu o mandado de busca e apreensão, mandou o oficial de justiça ir lá apreender o carro. Não saiu ainda o mandado de busca e apreensão da moto, apesar de que o oficial de justiça já conhece, que já está lá só esperando a assinatura do juiz. Aí o oficial de justiça encontra o B com o mandado de busca e apreensão na mão para buscar e apreender o carro. Vai na casa do B, encontra e vai apreender o carro. Aí o oficial de justiça já vê a moto e fala para o B, eu já vou levar essa moto também. Já vou levar essa moto porque já tem um mandado lá, tá faltando só a assinatura do juiz, senão daqui a pouco eu tenho que voltar aqui de novo para pegar essa moto. O oficial de justiça pode fazer isso? É claro que não. Aí. Ele incorreu em excesso? Sim, incorreu em excesso. Poderá ser responsabilizado por isso? Poderá ser responsabilizado por isso. Por quê? Porque ele fugiu do estritamente o que era determinado pelo mandado. O mandado mandava apreender o carro. O mandado não determinava a apreensão da moto. O oficial de justiça não tinha o direito de já levar a moto para economizar viagem. Por que que ele cometeu excessos? Porque ele foi além do que o mandado determinava que ele fizesse. Então, estrito cumprimento do dever legal é quando o agente ele está rigorosamente cumprindo o que foi determinado a ele, ou por uma autoridade superior e hierárquica, ou pela própria lei. Agora, senhores, dá uma olhada aqui. Tipicidade conglobante. Ora, o que é tipicidade conglobante? Não é ainda recepcionada pelo nosso direito, pela legislação penal. Porém, eu acredito que a curto prazo, vamos dizer a médio prazo, isso já vai fazer parte da nossa legislação. Porque é o óbvio. É o óbvio. Vocês imaginam bem. Para mim analisar o estrito cumprimento do dever legal, que um oficial de justiça fez uma busca e apreensão dentro dos limites, ou para mim analisar o estrito cumprimento do dever legal de um agente carcerário que está mantendo o indivíduo preso, eu tenho que já ter analisado o fato típico. Para mim estar analisando a ilicitude, eu já analisei toda a tipicidade. Conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, dolo e culpa. Já fiz toda essa análise para me chegar aqui, no estrito cumprimento do dever legal. Agora, precisa de eu fazer tudo isso? Precisa de eu analisar toda essa situação de um agente carcerário que está mantendo alguém preso? Precisa de eu fazer tudo isso para um oficial de justiça que está cumprindo o mandado de busca e apreensão? De um policial militar, de um policial civil, de um policial federal que está cumprindo uma ordem de mandado de prisão? Precisa de eu analisar toda a tipicidade para depois chegar lá no fato típico? Para mim chegar depois lá na ilicitude e dizer que teve um fato típico, mas não foi ilícito porque o agente estava no estrito cumprimento do dever legal? Evidentemente que não, hein? Bastava que eu analisasse a tipicidade conglobante. O que é a tipicidade conglobante? É quando eu analiso a tipicidade de uma forma mais ampla. De uma forma mais ampla. Não basta eu analisar se o agente ele está cometendo uma conduta típica. Eu tenho que analisar se eu não tenho uma outra lei que autoriza ele a fazer aquilo que uma outra lei proíbe. Uma lei proíbe o cárcere privado. É crime de cárcere privado. Tem uma lei que proíbe. Mas tem uma lei que manda o agente carcerário a manter o indivíduo preso, por ordem de um juiz competente, que decretou a prisão do cara baseado em argumentos legais. Ora, então não adianta eu analisar só a questão da proibição do cárcere privado. Eu tenho que analisar isso de uma forma conglobante, de uma forma ampla e geral. Eu tenho que entender que tem uma lei que fala que a conduta de cárcere privado é proibido, mas eu tenho uma outra lei que fala que o agente carcerário é obrigado a manter preso aquelas pessoas que foram determinadas a sua prisão por ordem judicial.
Então, não precisa de eu analisar toda a tipicidade e entender que o agente carcerário cometeu um fato típico, porém não será ilícito, porque ele está simplesmente cumprindo uma obrigação ou um dever legal. Ora, isso tudo já tinha que ter sido analisado lá no fato típico, porque aí eu já nem teria chegado aqui na ilicitude, já teria sido evidentemente reconhecida uma conduta atípica do agente carcerário que cumpre uma determinação para manter os presos presos. Essa é a obrigação dele. Já teria um entendimento de uma conduta atípica de um oficial de justiça que vai fazer uma busca e apreensão dentro dos limites estabelecidos pelo mandado. Já deveria reconhecer que um policial, quando vai cumprir um mandado de prisão, ele está cumprindo um dever legal. A conduta dele é atípica. Então esse é o objetivo da tipicidade conglobante. É analisar não só a conduta, se existe uma conduta proibida, mas se existe uma segunda lei que manda aquele agente público específico a fazer aquilo. Se aquele agente não está simplesmente cumprindo um dever legal ou cumprindo uma ordem de um superior hierárquico. Se reconhecida a tipicidade conglobante, o que vai acontecer? Vai ter um esvaziamento do estrito cumprimento do dever legal. Ninguém mais vai chegar a analisar o estrito cumprimento do dever legal. Vai ficar obsoleto isso aqui. Por quê? Porque lá, quando eu analiso a tipicidade de uma forma conglobante, e eu já vejo que é um agente público cumprindo o seu dever legal ou cumprindo uma ordem superior e hierárquica, eu já nem saio da tipicidade. A tipicidade é considerada atípica. Então, não chego aqui na segunda fase da ilicitude. Tem um esvaziamento dessa excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. Tudo bem, senhores? Exercício regular de direito. O exercício regular de direito das excludentes é o mais simples. O que é exercício regular de direito? É quando a lei me permite fazer determinada situação e que eu simplesmente estou exercitando esse direito. Não posso, evidentemente, exceder a esse exercício regular de direito. Tudo bem, senhores? Não posso. Quando que termina o meu direito? O meu direito termina quando começa o direito do outro. Se eu estou extrapolando os meus direitos e violando e adentrando dentro do direito do outro, eu já estou numa prática abusiva. Eu já estou cometendo excesso e já não estou mais respaldado pelo exercício regular de direito. Tudo bem, senhores? Se é meu direito colocar uma cerca elétrica lá em casa, eu tenho que colocar uma cerca elétrica em cima dos muros dentro dos padrões aceitáveis, regulados pela legislação em relação a como que funciona a cerca elétrica. Não posso colocar uns fios lá de 220 volts. Não posso ter uma alcateia lá em casa. Posso ter um cachorro ou outro, um cão de guarda. Não posso cismar da mão de ter um leão lá em casa como cão de guarda. Ou seja, não posso cometer nenhum tipo de excesso. Exercício regular de direito. Tudo bem, senhores? Com isso, finalizamos, senhores, tudo sobre ilicitude. Com isso, finalizamos essa excludente. Finalizamos a tipicidade. Finalizamos a ilicitude. Próxima aula nossa, nós já vamos entrar, então, no terceiro elemento que compõe o crime, que é a culpabilidade. Tudo bem, senhores? Espero que os senhores estejam realmente aproveitando as nossas aulas, que os senhores estejam fazendo a sua parte, estudando, se qualificando, se preparando. Tudo bem, senhores? Um abraço, beijo e um cheiro.